Bom dia, caros alunos. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estamos aqui no nosso canal Conversando sobre História. E a nossa conversa de hoje será sobre o século XVIII, né? Iluminismo e o século XVIII, esse século tão importante para compreendermos a história contemporânea. Esse é o século no qual se dá a passagem da modernidade para a história contemporânea, que é o período histórico que nós vivemos atualmente. Então eu vou falar aqui de alguns pontos que eu selecionei, que eu considero importantes para a gente compreender esse período histórico. Obviamente, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto, isso seria bastante ingênuo, né? Seria muita ingenuidade querer esgotar um assunto tão complexo. Mas então, vamos lá. Então eu vou falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né? Não esqueçam que o século XVIII é o século que o historiador inglês Eric Hobsbawm chamou de o século da dupla revolução, ou, conforme o livro de autoria dele, a Era das Revoluções, né? Então, nessa obra, o Hobsbawm diz, olha, nós temos uma dupla revolução, a Revolução Industrial, que modifica as relações sociais e todo o campo econômico, e a Revolução Francesa, que modifica, que transforma as relações sociais e o campo político. Né? Lembrando que uma revolução é algo que transforma radicalmente a vida das pessoas, né? Radicalmente porque vai lá na raiz, produz uma alteração muito grande. Eu não vou falar aqui da Revolução Francesa, porque eu vou fazer uma conversa somente da Revolução Francesa. Esse é um tema que a gente precisa ter dar uma atenção especial para ele. Não que esses outros aqui não mereçam essa atenção, mas é para que a nossa conversa aqui não fique muito longa. Então eu deixei a Revolução Francesa para um outro momento, tá? Mas a Revolução Francesa também está nesse contexto aqui do século XVIII. É o apagar das luzes, né? Ou até o acender das luzes, já que o iluminismo vai trabalhar com essa metáfora de luz e sombra. Então a Revolução Francesa ali é o grande finale do século XVIII e inaugura o mundo contemporâneo. Então eu vou falar da Revolução Industrial, vou falar do contexto político, econômico desse século aí, que é caracterizado pelo absolutismo, né? O monarca, o absoluto. Vou falar da independência dos Estados Unidos, que ela é influenciada pelas ideias iluministas, e vou falar do iluminismo e, por fim, da crise do absolutismo, da crise do antigo regime, como era conhecida o sistema monárquico absolutista. Então são esses 5 assuntos para a gente ter um panorama geral é, e poder trilhar esse caminho com mais tranquilidade, com mais segurança para os nossos estudos. Então eu vou iniciar falando da Revolução Industrial, e quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente necessariamente precisa também abordar o movimento operário. Por quê? Porque os operários, eles surgem com a indústria, com a industrialização. E aqui já é uma questão muito importante. Industrialização é uma coisa, revolução industrial é outra. Tá? A industrialização ela vai gerar a revolução industrial, mas não necessariamente. Por quê? Porque no século XIX o Brasil vai ter fábricas, né? Poucas fábricas, é verdade, porque o processo de industrialização que vai modernizar o Brasil ocorre somente no século XX. Então essas fábricas no Brasil que tem já um início de indústria ali no século XIX, muitas trazidas pelos próprios emigrantes, ela não gera uma revolução, ela não muda radicalmente a vida no Brasil. Mas na Inglaterra ocorre.
essa mudança. E nós vamos ver aqui por que que acontece isso. Então, já respondendo essa premissa, a Revolução Industrial, ela se caracteriza por um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais, né? Impulsionadas pelo avanço, obviamente, da tecnologia e pelo processo produtivo de bens de consumo. Então, primeira questão, a Revolução Industrial, ela se dá devido a um conjunto de fatores que promovem um conjunto amplo de transformações, não é um dado isolado. E nós veremos aqui como, por que que aconteceu primeiro na Inglaterra, né? O que se diz o pioneirismo inglês. Então nós temos a passagem lá na Inglaterra de um sistema de produção agrário, rural, artesanal, para outro de cunho, de característica industrial dominado pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, e que essa revolução não parou mais. Nós vivemos hoje o que se chama de Revolução 4.0, né? Pautada pela informática hoje, e é um processo dominado pelas máquinas. Tá? E nós temos aqui uma maturação, uma consolidação do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista aqui, ele vai abranger o mundo de modo global e ele vai levar a lógica do capitalismo para todo mundo. Então, hoje o capitalismo se encontra na Ásia, nas Américas, na África, na Europa. Por quê? Porque o sistema capitalista ele inicia ali século XV, XVI com o mercantilismo. O mercantilismo é o capitalismo comercial. É baseado nas relações de comércio, de compra e venda, de troca, troca de bens por dinheiro. Mas agora, com a Revolução Industrial, esse capitalismo vai ser baseado na produção. Além do comércio, vai se ter o controle da produção. Não vai ser uma produção baseada na exploração dos recursos naturais, ainda que se explore. Mas vai se ter um controle daquilo que é produzido e um controle do mercado do comércio. Então esse sistema ele adquire maturidade, produzindo melhoria das condições de vida, por um lado, e produzindo também muita miséria, exploração da mão de obra e guerras, por outro. Tá? Então a gente tem que ter essa noção aqui de entender o capitalismo dentro da sua complexidade. E dos movimentos que surgiram reagindo às fragilidades apresentadas pelo sistema capitalista. Então, já visto isso, né? Vamos falar do pioneirismo inglês. Na Inglaterra, nós encontramos condições favoráveis ao desenvolvimento da indústria. Então já inicia lá nas revoluções inglesas do século XVII, 1640 e 1688, no qual a burguesia inglesa, né, e burguesia aqui são os donos dos meios de produção, são os comerciantes, são os empreendedores, ainda que nós temos que ter muito cuidado com essa palavra, né, o empreendedor, o empreendedorismo, porque existe muitos mitos a respeito disso. O empreendedor é aquele que tem uma empresa, que tem funcionários, né? O cara é motorista de Uber, ele é empresário de si mesmo, sabe? Então daqui a pouco ele fica doente, não pode trabalhar, ele vai ter dificuldade. Então esse aí é um trabalhador, né? Um trabalhador numa situação precária, né? O empreendedor é o empresário. Então a Inglaterra ali, o poder real, o poder absoluto, ele vai ser quebrado muito, muito precocemente. E o rei, o monarca, né, a sua gestão de governo, ela é compartilhada com o parlamento. E o parlamento, ele vai aprovar leis que vão beneficiar o comércio, vão dar mais liberdade para os comerciantes, para os burgueses ingleses. E tanto é que em 1688 o parlamento ele vai tirar o rei porque o rei
de certa forma, atrapalhando a economia da Inglaterra. E vão tirar o rei sem derramamento de sangue. E por causa disso, porque vão tirar o rei através da legislação, essa revolução vai se chamar Revolução Gloriosa. Tá? Então, esse conjunto de leis voltados para a economia, ele vai favorecer o comércio, vai favorecer a burguesia. Então, tem uma política voltada para o comércio que acontece muito cedo na Inglaterra. Né? Então, o mercantilismo ali vai ser muito bem sucedido. Os ingleses vão ter uma atividade comercial muito forte e vão acumular capitais. E diferente da França, ali na Inglaterra vai se ter uma cultura protestante, que o Max Weber fala, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, né? O que está por trás do capitalismo, quais são os seus princípios norteadores. Então o Max Weber vai dizer o seguinte, olha, ali tu tem uma cultura puritana, calvinista, que eles vão ter uma relação com o capital diferente da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica via o dinheiro como algo pecaminoso, né? Como algo sujo. E eu sempre brinco que isso aí está presente na nossa cultura. Quando a gente fala assim na nossa cultura aqui latina, católica, né? Predominantemente católica, né? Ainda que hoje tem um avanço muito grande das igrejas evangélicas, mas o catolicismo ele vê o dinheiro como algo que não é saudável, né? É mais fácil um pobre passar ali por um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus, tá? Só uma lembrança aqui rapidamente. Quando um ladrão assalta um banco, o que se diz? Ele limpou o caixa. Bom, do ponto de vista metafórico, então quer dizer que o caixa estava sujo. Limpou o caixa, o que tinha no caixa? Dinheiro, né? Pegou no dinheiro. Vai lavar as mãos, o dinheiro é sujo. Realmente é sujo mesmo. Onde é que os caras estão botando dinheiro aí? Tá? E os protestantes, os calvinistas, eles vão ter uma outra relação com o dinheiro. Se eu estou ganhando dinheiro, isso aí é uma bênção que eu estou recebendo. Né? Só que esse dinheiro ele tem que ser ganho de modo honesto. Então, o mundo católico ibérico, ele vai ver o trabalho como algo lá como os romanos viam. É um castigo, é o tripalium. O trabalho é um castigo. Então, o trabalho não é para mim, o trabalho é para o outro. Tanto é que o nobre, o guerreiro, o trabalho dele não é braçal. Ele vai cuidar da segurança, vai cuidar da guerra, da administração. É um trabalho, né, intelectual. O trabalho braçal é para o outro, é para o escravo, é para o servo. O servo. É para o camponês lá. E o puritano não. Na Inglaterra não. O trabalho dignifica o homem. Deus ajuda quem cedo madruga. Então ali o trabalho ele aproxima o ser humano de Deus. Então se eu estou trabalhando e ganhando dinheiro, Deus está reconhecendo o meu trabalho. E só que é o seguinte, esse dinheiro que eu vou ganhar a partir do meu suor, eu não posso gastar com qualquer coisa. O puritano não pode jogar, não pode se divertir, não pode beber, né? O dinheiro tem que ser bem empregado e ele vai acumular, então ele vai ter uma capacidade de poupança muito grande. E ele vai investir esse dinheiro em atividades produtivas. Em atividades produtivas. Então não pode ser gastado assim, construir um palácio, um vestido, joias, não. Eu tenho que ter uma vida modesta, uma vida austera. É essa palavra que caracteriza a ética protestante, a austeridade. Então, na Inglaterra, quando o cara vai construir uma casa, constrói um prédio lá, uma janela e uma porta, deu. Na França, por exemplo, o nobre, o rico, o burguês, ele vai construir um palácio, vai ter lá janela, lustre de cristal, torneira de ouro, 50 janelas, né? Quer dizer, ele vai gastar 10 vezes mais do que o inglês. Então essa austeridade não vai ter na França. Isso, de certa forma, vai ser um tijolinho que vai contribuir na crise que vai gerar a Revolução Francesa. Então o inglês ele vai estar
investindo esse dinheiro, esses capitais. Tá? Então a Inglaterra também tem uma vasta rede fluvial, portos naturais. A Inglaterra é uma ilha, né? A Grã-Bretanha ali é uma ilha. Então tem aqui uma questão geográfica que facilita o transporte, o escoamento da produção. Então tem uma infraestrutura. A Inglaterra ela vai ter uma política de comércio exterior muito sofisticada. Tanto é que eles vão fazer já em 1703 um acordo ali de panos e vinhos, o Tratado de Methuen, com Portugal. Os ingleses vão comprar vinho dos portugueses e vão vender tecidos. Só que assim, a Inglaterra não consome vinho, né? Muito pouco. Agora, Portugal consumia muito tecido. Então, os ingleses eles vão estar exportando mais e importando menos. Isso aí vai ter uma balança comercial favorável. E eles vão estar abrindo mercados no exterior. Tá? Então, sem falar o seguinte, que a Inglaterra ela também vai ter matéria-prima, né? Carvão, porque carvão é fonte de energia, tanto dentro da Inglaterra como fora, nas suas colônias. As colônias que nós falamos aqui na Revolução Industrial são colônias de dominação, colônias de exploração. Não é a colônia do imigrante que veio para cá, o colono que fundou uma colônia aqui no interior do Brasil. Não, isso é colônia de povoamento. Os ingleses não, é colônia para dominar, para explorar os recursos naturais, ali as matérias-primas. Né? Por exemplo, na colônia inglesa, as 13 colônias inglesas, né, onde vai se formar os Estados Unidos, se produzia o que? No sul, se plantava algodão com mão de obra escrava para servir de matéria-prima para a indústria têxtil. A indústria têxtil e a estrada de ferro serão os símbolos maiores da primeira revolução industrial. É claro que eu não vou falar tudo aqui, não vou esgotar o assunto da revolução industrial aqui, mas é só para dar um panorama desse século XVIII, porque são essas as questões que estão acontecendo. E os historiadores situam a revolução ali industrial em meados do século XVIII, né? A data ali que se escolheu é 1750. Só que isso acontece de modo diferenciado em diferentes regiões. Então tem cidades lá que em 1720 já vai ter um processo industrial avançado fora da Inglaterra, ali na Bélgica, ali na região de Flandres, a indústria têxtil vai ser muito forte, né? Mas a Inglaterra que vai reunir todas essas condições que vão revolucionar a vida dos indivíduos ali no século XVIII. Então nós temos várias cidades industriais, Liverpool, Bristol, Manchester, tá? que tem tempos diferentes. E a Inglaterra, desde muito cedo, lá século XVI, ela começou com uma política de cercamento. O que é isso? As propriedades rurais, né, as regiões, não era propriedade, as regiões rurais que viviam os camponeses ali desde a Idade Média, no período feudal, elas começam a ser cercadas por essa nobreza, uma nobreza fundiária, uma nobreza proprietária da terra. Essa nobreza ela começa a cercar essas propriedades. Essa propriedade aqui é minha. Esse campo aqui, esse bosque aqui é meu. Vocês não podem vir aqui caçar, plantar. Não, não, não. E eu vou criar animais aqui. E os camponeses vão fazer o quê? Eles têm que sair daquelas terras ali. Essa é uma lógica, é a lógica dos cercamentos. Está cercando a propriedade. E aqui o nobre ele está investindo em atividades produtivas. O nobre também está exercendo um papel de burguês. Então nós temos aqui uma certa flexibilização daquela ideia medieval de nobreza, de clero, de camponês, porque aqui a burguesia está numa relação muito próxima com o nobre está fazendo papel de burguês. Nós temos a religião atravessando isso, como eu falei. Então, assim, os enclausuramentos, né, os fechamentos das propriedades. E o camponês ele começa a ver, né, o trabalhador do campo começa a ver o seu espaço cada vez mais limitado. E esse camponês ele precisa trabalhar para viver, né? Aliás, ele vive para trabalhar.
Porque quem trabalha para viver é o burguês, né? Vai ganhar o dinheiro, vai ter uma boa vida, vai ter uma boa comida, uma boa roupa. Então o burguês ele trabalha para viver, o camponês ao contrário, ele vive para trabalhar. Por quê? Porque ele vive daquilo que ele produz, ele é até uma questão de subsistência. E ele não vai ter mais a terra na Inglaterra. É um processo lento, gradual, durou séculos, né? Mas ele vai ser afastado da terra. E aí o que vai acontecer? Ele vai migrar. Migrar para onde? Para cidades que começam a desenvolver a indústria. E esse camponês, ele vai trabalhar na fábrica. Então ele vai deixar de ser camponês e ele vai se transformar em operário. E não só ele, como até o filho dele, uma criança, vai trabalhar na fábrica com o pai. A mãe lá vai ter que ajudar, de repente vai trabalhar na fábrica. Ou esse operário agora ele vai trabalhar para sustentar a sua família. E a sua família vai ser a prole, né? Então esse grupo social vai ser chamado de proletariado. Tá? E é um grupo que surge com a Revolução Industrial. Então ele vai lá, vai migrar para a cidade. Então nós temos aqui já um processo de urbanização muito intenso. Até o século XVIII, a predominância era do mundo rural. A maioria das pessoas, as atividades econômicas, as atividades sociais ocorriam majoritariamente nos campos, no meio rural. Agora nós teremos uma inversão. Aqui está aí a revolução, ó. Uma inversão. A vida ela vai se tornar urbana. Então as pessoas vão ali em busca de emprego. E não vai ter emprego para todos na indústria. Então o que elas vão fazer? Elas vão migrar, né, para outros países. Elas vão emigrar, elas vão sair dos seus países em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de emprego. E esse processo que inicia na Inglaterra, né, por isso pioneirismo, né, pioneiro de primeiro, pioneirismo inglês, ele vai se expandir por toda a Europa. Então, quando esse processo ele for para a Alemanha, ele for para a Itália, ele for para outros países de industrialização, a corrida industrial, esses imigrantes eles vão ir para outros países, como o Brasil, por exemplo. Claro que a Inglaterra chega primeiro, a Alemanha depois, século XIX, e aí esses camponeses alemães são expulsos do campo, vão para onde? Vão para cidades em busca de emprego ou vão para outros países. E eles eram lavradores, vão para países onde tem terra sobrando, no caso o Brasil, e vão praticar aqui o trabalho rural, vão trabalhar na agricultura no Brasil, por exemplo, né? Mas vão para outros países também. Tá? Então aqui são algumas características que a gente tem que começar agora a pensar de modo global. E esses países, vai ter uma corrida industrial, são considerados países desenvolvidos. Esses países eles vão disputar matérias-primas. Então no século XIX vai ter uma grande conquista, uma dominação de territórios na África e na Ásia. Tanto é que no século XIX, 1885, tem a famosa Conferência de Berlim, que ela vai dividir os territórios africanos em colônias europeias. Porque o que os europeus querem? Eles querem explorar os recursos naturais. Carvão, madeira, petróleo, prata, ouro, minério de modo geral. Então eles vão dominar os países africanos. Claro que aí eles vão levar uma desculpa lá, que eles estão levando a civilização, o mundo civilizado, para os africanos, que são atrasados, né? Olha aqui, ó. Já é uma dominação através de um discurso, tá? Mas isso aí é uma outra história. E esses países, eles vão entrar em confronto nas regiões de colonização, que não é colonização de povoamento, é de exploração. Então ali nós teremos, em função disso, nós teremos como consequência a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então aqui, estou apontando aqui algumas questões, né? Então, a Revolução Industrial ela inicia na Inglaterra, se expande ali pela França. A França, inclusive, no século XVIII, ela tem uma tecnologia mais avançada do que a Inglaterra.
Tá, mas então por que que a revolução não aconteceu lá? Não aconteceu na França? Ou... Por que que a França não foi pioneira? Porque a revolução não depende apenas de um fator, conforme eu falei. Ela depende de um conjunto de fatores. Então ali na Inglaterra domaram o rei, né? O rei tem que dividir o poder com o parlamento faz leis que atendem os interesses do comércio, da burguesia, da economia. A Inglaterra tem essa ética protestante, a Inglaterra tem um conjunto de fatores ali naturais favoráveis, tá? A Inglaterra tem um comércio exterior muito sofisticado, então é um conjunto de fatores que vão propiciar esse pioneirismo inglês, que a Inglaterra vai sair na frente. Tanto é que a Inglaterra vai ser a maior potência do século XIX em função desse poderio econômico. Tá? Mas a Revolução Industrial acontece na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, século XIX, os Estados Unidos vai entrar na corrida industrial também, né? Estados Unidos hoje tem um dos maiores parques industriais do mundo, né? Então, é um dos países que mais polui o mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é tão. É, os Estados Unidos é tão duro aí, não quer discutir as questões para diminuir a poluição ambiental, né? Claro que não só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos possuem o maior parque industrial. Agora está perdendo espaço para a China, né? Então esses países, para manter sua indústria, eles possuem uma política de dominação, né? Dominação a outros países exatamente para explorar isso, os recursos naturais. E essas políticas de dominação se chama de imperialismo, tá? É só vocês fazerem uma pesquisa aí. Aonde tem petróleo, ali os Estados Unidos têm interesse, né? Então ele está ali fazendo guerra, levando o sistema democrático, mas ele está envolvido de uma maneira ou de outra com esses países. Onde tem conflito e não tem petróleo, os Estados Unidos não se envolvem. Então, assim, ó, por quê? Porque o petróleo é a grande matriz energética atualmente. Tá? O petróleo ele vai surgir lá no século XIX, lá com a questão do automóvel, né? E o petróleo é a grande matriz energética. É claro, futuramente ele vai ser substituído. Vai ser substituído pela energia solar, pela energia eólica, né? Porque essa é uma grande questão da Revolução Industrial, é a questão, a matriz energética, né? Então, os Estados Unidos ele desenvolve uma política de dominação, dominar outros países, né? Uma política imperialista, tá? E a China também. A China desenvolve uma economia, uma política internacional de dominação de imperialismo. Então, tem o imperialismo chinês de um lado, o imperialismo norte-americano de outro. É só vocês olharem aí para o nosso pequeno Brasil, né? Pequeno assim, que nem falaram os israelenses, né? O Brasil no cenário internacional é um anão diplomático, tá? É um grande país, tamanho do continente, mas no mundo, no cenário internacional, o Brasil não tem muita representatividade. E o Brasil tem empresa norte-americana aqui, a Shell, de combustíveis, né? O McDonald's, e pode olhar, telefone celular aí, ou é norte-americano, tecnologia americana ou tecnologia chinesa. E são países que produzem tecnologia. E o Brasil, de certa forma, é um país dependente. Aqui é outra questão importante. Países industrializados possuem autonomia. São independentes. Países que não possuem a industrialização, que não investem nisso, são países dependentes. Depende do outro. E aí os recursos naturais eles vão para outros países. Por exemplo, se a gente consome produtos produzidos em outros países, é, onde é que está sendo gerado o emprego? O emprego está sendo gerado fora do país. E para onde é que está sendo drenada a riqueza? Para o país onde se produz essa riqueza. Porque eu sempre falo, o dinheiro não é a riqueza, o dinheiro representa a riqueza. A riqueza é um bem. A riqueza é um bem. Né? Um carro ele tem um valor.
Pode ir para outro país, pode mudar a moeda, ele continua, ele mantém o seu valor. Tá? Foi investido, ali está ali o patrimônio, uma casa, ela possui um valor em si mesmo. O dinheiro não, o dinheiro representa, trocou de país, o dinheiro não vale, tem que fazer o câmbio. Teve uma inflação, o dinheiro perdeu o valor. Tá? Então é isso. Onde é que está a riqueza? Então a gente tem que começar a pensar para não ficar num pensamento tão rasteirinho. Né? Então a energia no início da Revolução Industrial vai ser o carvão mineral. Então vai ter o trabalho nas minas, que é um trabalho bastante arriscado e um trabalho que debilita a saúde, né? As crianças vão trabalhar nas minas, até porque vai ter entradinha muito pequena, então a criança pode passar por ali. O carvão vai ter o carvão, então vai gerar aquecimento, vai ter o vapor, energia a vapor, vai ter o barco a vapor, máquina a vapor, né? A indústria têxtil, tecidos, a siderurgia, metalurgia, né? A estrada de ferro aqui, a estrada de ferro, ela é muito importante para a economia, porque a questão dos transportes, o valor de um produto, ele agrega também o custo que se tem com o transporte. Tá? Então, assim, ó, um produto foi produzido lá nos Estados Unidos, aí chegou aqui no nosso porto de Santos. Então, na cidade de Santos, talvez ele tenha um valor. Lá no interior do Brasil, que teve que sair de caminhão e ser transportado até lá, esse custo do transporte ele vai ser agregado no produto final. Tá? Então, assim, o transporte é muito importante, porque o transporte, ele desloca os produtos, mas ele desloca também os trabalhadores. Né? Numa cidade ali, o trabalhador vai ter que pegar ônibus, né? E ele desloca também as matérias-primas. Quer dizer, a indústria da carne, o gado é criado num lugar, mas o abatedouro, o frigorífico fica em outro. Então vamos deslocar para lá. Então o transporte é muito importante. Uma outra questão aqui fundamental são as péssimas condições de trabalho. Tá? As péssimas condições de trabalho. Por quê? Porque isso aí está surgindo no século XVIII. Então, são muitas coisas novas e não se tem uma regulação do trabalho. Então, assim, criança vai trabalhar. Tá? Em vez de criança estudar, né, essas populações de operários, de camponeses, são analfabetas. Não tem uma escola ali. Né? Quando tiver escola, a escola ela vai ser pensada para formar uma mão de obra minimamente capacitada para atuar na indústria. Não, o cara tem que saber, pelo menos, assim, se eu falo uma coisa para ele, ele tem que entender o que eu estou dizendo, ele tem que saber que ele tem que cumprir determinadas regras, que tem os procedimentos, ele vai aprender daqui a pouco uma tarefa ali, para ele poder trabalhar numa empresa. Então tem uma lógica ali, a escola e a fábrica. Quando tocou o sinal, o cara tem que vir trabalhar. Tocou de novo o sinal, vai ter 15 minutos de descanso. Na escola de vocês não tem sinal? Tocou o sinal, vamos entrar. Todo mundo na sala de aula. Tocou o sinal, troca de período. É uma mesma lógica, lógica de espaço fechado, né? Tocou o sinal, agora é recreio. Aí o operário vai lá no pátio. Vai lá no pátio, vai pegar um sol, vai respirar. Vai inventar um jogo lá chamado futebol, surge na Inglaterra, ali por causa da indústria. Na escola também, o aluno vai jogar bola, vai namorar, vai sei lá o que, vai descansar, vai tomar água, vai no banheiro. Tá? São lógicas parecidas, né? Só para a gente pensar um pouco. Então, assim, ó, então a criança trabalha, a mulher trabalha. Quantas horas? Não tem hora. É uma selvageria no início. Tá? Agora, né, século XXI tá tendo um retrocesso muito grande. Minha empresa, minhas regras, né? Hoje em dia no Brasil o empresário é um super-herói, é um favor que ele faz de criar empregos, né? Quer dizer, que é chamado o privilégio da servidão. Eu tenho um emprego precário, mas eu tenho que agradecer, né? Eu não sou nem mais trabalhador, eu sou um colaborador. Tá? Então é assim, ó, não tem horário. Vai trabalhar 15, 16, 18 horas, dorme na empresa.
as condições de trabalho são precárias, o espaço da fábrica ali é pouco ventilado, é úmido, às vezes tem fumaça lá dentro, fica se respirando aquela fumaça. Se tem alguém doente lá, fica compartilhando a doença, com tuberculose, por exemplo. Tá? Então é um espaço insalubre, por quê? Porque não existem regras. E aí aí outra coisa, o cara machucou, quebrou o braço numa máquina, lá perdeu o dedo numa máquina. Ah, azar, vem outro aí, se vira, cara, cuida da tua vida aí. A mulher grávida trabalha, se não quer trabalhar não recebe. É, o outro ficou doente, não consegue trabalhar, vai lá na rua, cai na mendicância, vai pedir dinheiro, né? Se vira, as meninas vai se prostituir. Então é uma selvageria muito grande nesse início. Ah, o salário é baixo porque não tem um salário mínimo. Então o que aconteceu? Esses trabalhadores, eles foram se organizando, né? Se ajudando, tá? Criaram caixas ali de socorro mútuo, né? O mutualismo, um ajuda o outro quando ele precisar. Tá, e se o cara ficou doente, o que acontece? Ah, aqui tem uma caixinha dos operários para ajudar o doente, né? É uma questão de solidariedade. Ah, a mulher está grávida, então vamos ajudar ela. E isso vai se desenvolvendo, vai se sofisticando, e eles vão se organizando em sindicatos. É o sindicato que hoje é diabolizado, né? Ah, o sindicato, o comunista, o escambau. E claro, o comunismo ele surge também como uma reação a essa selvageria capitalista. Tá? Ah, o sistema capitalista ele é selvagem? Não, não é selvagem. Mas ele, se ele não for racionalizado, ele se torna selvagem. Tanto é que no Brasil se associou capitalismo e escravidão. Ah, e o capitalismo ele lida muito bem com a questão de escravidão. Tanto é que existe mão de obra escrava até hoje. Então é tudo isso. Então não tem, aí vão se organizando, sindicato, para quê? Para se organizarem, pressionar o patrão. Olha, nós queremos uma condição mínima de trabalho aí. Nós queremos estabelecer um contrato que fique bom para os dois lados. Olha, esse salário aqui não dá, porque tu tá ganhando horror, essa questão da mais-valia, né? Eu produzo 50 pares de calçado, 200 pares, 1.000 pares de calçado por mês. Só que eu ganho lá o equivalente a 2 pares de calçado, é o meu salário. E eu produzi 1.000. Ou seja, os outros 900, o valor dos 988 calçados ficaram com o empresário. Ah, mas o empresário tem que cuidar do maquinário, tem que cuidar da instalação, ele tem que pagar uma série de encargos, a energia ali, tudo bem, mas mesmo assim sobra muito dinheiro. Então isso vai ser tudo negociado e o sindicato serve para fazer essa pressão. E uma das maneiras de pressionar o patrão, pressionar o grande capitalista, né? Capitalista, é a greve. Porque se não tem trabalhador, não tem indústria. Tá? Então nós temos o operário por um lado e tem o capitalista, o burguês capitalista agora, por outro, né? O capitalista aqui não é o cara que eu sou a favor do capitalismo. Não, não é isso, não é capitalista. Tá? O capitalista é o cara que possui capital e ele é dono dos meios de produção e ele tem capacidade de investimento. Esse é o capitalista. Nós vivemos num mundo capitalista que os estados se organizam, inclusive, em torno disso. Mas não é porque eu sou a favor do capitalismo que eu sou um capitalista. Tá? Muito pelo contrário, às vezes a gente até sofre pelo sistema capitalista. E aí o seguinte, quanto menor o grau de estudo, mais refém do mundo do trabalho a gente se torna. O cara que não tem estudo, é um analfabeto, semi-analfabeto, o que ele vai trabalhar? Ele vai servir cafezinho, ele vai limpar banheiro, tá? Profissões muito dignas. Mas eu pergunto pra ti, aqui que tá acompanhando essa aula, tu gostaria de trabalhar limpando banheiro? Pergunta para aquelas pessoas lá que limpam banheiro se elas sentem prazer ali, se, meu sonho era ser limpador de banheiro. Mas por que elas trabalham naquilo? Porque elas são acomodadas? Não. Porque elas têm necessidade, elas precisam viver, elas querem viver honestamente. Tá? E às vezes não tiveram condições de estudar. O pai e a mãe eram analfabetos, também não achavam importante estudar.
ou era mais urgente ter feijão e arroz, já que desde pequeno foi trabalhar, né? Ou não tinha esse esclarecimento da importância do estudo, da formação, da profissão, né? Então, quanto maior o grau de formação, tem uma profissão, mais liberdade a gente vai ter no mundo do trabalho, tá? Então, aqui são algumas condições. É, já falei das fontes de energia, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O, o, o sistema industrial ele precisa da matriz energética, então carvão, petróleo, energia elétrica, energia eólica, energia solar. Então a fonte energética é fundamental para manter a indústria funcionando. Tá? E nós teremos uma grande diversificação industrial ao longo do século XIX, a indústria petroquímica que faz plástico, a indústria metalúrgica trabalha com ferro, com aço, com minério. A indústria farmacêutica é muito importante, porque assim, até se brinca, né? Quer dizer, uma brincadeira até séria. A nossa indústria farmacêutica ela é a indústria da doença, não da saúde. Porque ela precisa de doente para sobreviver, né? Então, se a gente pudesse ter saúde através de práticas saudáveis de vida, nós diminuiríamos o consumo de medicamento. Então, às vezes vai no médico, lá o médico, em vez de receitar, não, quem sabe tu muda a tua alimentação, faz isso, faz aquilo. É, ele já toca lá um medicamento, né? Ou seja, o médico receitista, né? Todos os médicos são assim? Não. Mas existe uma indústria farmacêutica que inclusive tem um lobby muito grande para os médicos receitarem aquele remédio ali, porque o remédio é maravilhoso. Então isso é uma indústria, né? Comércio. E aqui a gente tem que começar a ter um certo cuidado, porque o capitalismo ele tende a transformar tudo em mercadoria, né? Educação, que é um bem aí para a população, para a gente poder viver em sociedade. A educação privada só tem acesso a quem tem dinheiro para consumir aquele produto. E é por isso que eu tô com essa camisa aqui, educação pública, educação não é mercadoria. Né? Saúde também não é mercadoria. Isso está se discutindo muito hoje na Inglaterra, no parlamento inglês. E que adianta a Inglaterra ter uma saúde de qualidade e outros países têm uma situação precária onde se morre de disenteria, de diarreia. E aí esse cara sai lá desse país miserável para ir buscar emprego na Inglaterra e vai levar também doenças. Então, e no mundo global, globalizado, isso aí é muito fácil, né? Veja-se aí a Covid. Então, nós estamos num mundo onde a saúde tem que ser universalizada. Saúde para todos, ou seja, saúde é um bem comum, é um bem universal, ela está acima das relações econômicas. Então, assim, é essa oposição que se faz aqui no Brasil, saúde ou economia, isso aí é uma questão falsa. Porque a saúde é importante, a economia também. Agora, se o cara não tem saúde, ele não vai poder nem trabalhar. Né? E o que adianta ter saúde ter riqueza e não ter saúde? Sabe? Então, isso a gente tem que pensar. Nem tudo é mercadoria. Então, assim, teve uma luta muito grande ao longo do século XIX, melhoria das condições de trabalho, né? Consolidação agora do movimento operário. E nós fomos avançando, né? Hoje já se vive um capitalismo financeiro. Que as pessoas, em vez de investirem na produção, elas investem na bolsa de valores, elas dão um jeito de multiplicar aquela riqueza sem ter uma produção por trás. Isso causa uma especulação muito grande. Tá? Mas isso aí também já é outro assunto. Então, algumas consequências da Revolução Industrial. Tem várias consequências, né? Aumento da produção de mercadorias em tempo menor, nós vamos ter uma quantidade muito grande, porque não vai ter mais agora uma mão de obra artesanal, ainda que exista o artesanato, essa não é a regra, né? Então sai da manufatura para maquinofatura, essa é a passagem, né? Qual é a diferença entre uma e outra? Ah, manufatura que fazia com a mão, fabricar com a mão, é isso que significa manufatura. Não,
Mas a manufatura, o sistema energético, ele é de tração animal ou humana, né? E a maquinofatura, a energia não é humana, a energia é causada pelo carvão, por essas fontes que a gente falou aqui. Então nós teremos uma aceleração na produção de mercadorias, vai se produzir em grande quantidade, e obviamente se eu produzo um produto em larga escala, esse produto tende a ser mais barato no mercado, né? Maior concentração de renda na mão dos donos das indústrias, avanço no sistema de transporte, porque é aquilo que eu falei, o transporte é muito importante, então cada vez mais vai se aprimorar o serviço de transporte, melhores estradas, que o transporte seja mais rápido, né? Afinal de contas, tempo é dinheiro. Transporte ferroviário, transporte marítimo, depois, mais tarde, transporte aéreo. Então, tudo isso. Outra questão, além do transporte, a comunicação é importante, né? Para se fechar acordos. Tá? Desenvolvimento de novas máquinas voltadas para a produção de bens de consumo. Surgimento de sindicatos, de trabalhadores com objetivos de defender os interesses da classe trabalhadora. Hoje em dia não querem ser chamados de trabalhadores, porque isso é associado ao movimento mais de esquerda, né? Então é o colaborador, é o empreendedor. Não, não tem nada disso, são trabalhadores. Tá? São trabalhadores lá e que muitas vezes acabam sendo explorados, né? A própria questão da reforma da Previdência no Brasil, quer dizer, o cara trabalhou a vida toda. Quando é velho, que tem que ter uma aposentadoria para viver, que está com o corpo já debilitado, que tem problema de saúde, que começam a aparecer as doenças, que ele precisa ter uma tranquilidade, ele vai receber um salário lá muito baixo. Então, assim, isso também é uma garantia. O êxodo rural, né, uma consequência da Revolução Industrial. Eu já falei aqui a poluição, é outra consequência. O aumento da poluição. Então isso vai começar a ser discutido, só que isso é uma discussão muito recente. É de 1970 para cá, 50 anos. A Revolução Industrial já tem aí mais de 200 anos, né? E agora, recentemente, que se começou o movimento ambiental, né? Porque não adianta desmatar a floresta. Então, muitos produtos, inclusive, assim, esse produto ele é produzido ecologicamente de modo correto, porque não adianta eu ter muito produto aí químico e produto industrializado e não ter um ar de qualidade, né? Não ter a mata preservada para equilibrar o ecossistema, por exemplo. Então a questão da poluição vem sendo discutida muito hoje em dia e inclusive com leis. Isso nós vamos ver depois, ali, a questão da racionalidade das leis. Então o carro lá ele tem que diminuir a sua poluição, o motor tem que produzir menos poluição, porque a poluição ela afeta a nossa saúde. Quem vive em grande cidade tem problema de rinite, sinusite, problema respiratório, problema de saúde causado pela poluição. Tá? E afeta até a própria questão do clima, isso é muito discutido hoje em dia. Nós temos com a Revolução Industrial um crescimento desordenado das cidades, então aqui nós temos um problema, uma consequência, e isso vai ter que ser pensado, né? Por isso que tem o plano, o diretor, o planejamento urbano. Então a cidade ela tem que ser pensada, não pode ser construída de qualquer jeito, porque até atrapalha o transporte, né? As pessoas daqui a pouco vão viver em condições de vida precária, não vão ter acesso ao saneamento básico, não vão ter acesso à água, energia, então isso tudo vai ter que ser pensado, tá? A questão das moradias, então vão morar lá 5, 6 num apartamentinho que não tem banheiro, que não lavam as mãos, isso transmite muita doença, a questão da falta de higiene, tudo isso vai ter que ser pensado para a vida no meio urbano. E essa aglomeração de pessoas na cidade, isso vai trazer vários problemas, né? O problema da produção do lixo, a violência, até existem pesquisas aí que mostram que as cidades mais densas demograficamente, né? Ou seja, a cidade que tem o maior número de pessoas próximas, são as cidades mais violentas. E aí ocorre por diversos fatores, né?
Aí um vizinho bota o som lá alto, o outro não gosta, vai lá discutir, daqui a pouco tem uma arma, brigam, dão um soco, né? Se desentendem, se matam. Então a violência. E aí, assim, o desempregado, daqui a pouco ele vai se sentir atraído pelo mundo do crime. Ah, daqui a pouco vale mais a pena vender droga do que trabalhar aí, ficar o dia todo dentro da empresa, eu vou ganhar pouco, ali eu vou ganhar mais vendendo droga, tráfico de drogas. Então a criminalidade, como eu falei ali, a prostituição, a mendicância. Ah, o cara perdeu o braço na máquina, saiu da fábrica, não tem garantia, não tem lei, não tem direito nenhum, ele vai pedir esmola na rua. Né? Se ele puder roubar, ele vai roubar, mas se ele não puder roubar, vai virar um mendigo. Né? Vai se desesperar, vai adquirir o vício do álcool, né? A mulher lá não tem meio anticoncepcional, isso é algo recente, também século XX. Quer dizer, a mulher vai ter lá 8 9 10 filhos e ela não vai estar colocando a criança na escola, essas crianças vão trabalhar, algumas vão para a rua, vão roubar, vão se prostituir. Então é uma série de problemas que surge e os governos constituídos, eles têm que dar conta dessas demandas. Saúde, educação, saneamento, emprego, renda, segurança, tá? Tudo isso, para isso que serve o governo. Tá? Se a gente deixar tudo por conta da empresa, nós teremos uma anarquia aqui, tá? Uma selvageria. Porque a empresa, ela é feita para dar lucro. Pense no caso, se tu fosse hoje ser um empresário, fosse colocar uma empresa de qualquer ramo, para que tu vai colocar uma empresa? Ah, eu vou colocar uma empresa para praticar solidariedade, para resolver o problema da educação no país, para resolver o problema das crianças abandonadas. Não, não é para isso que se coloca a empresa. Não é para isso que se faz um empreendimento. A gente se faz uma empresa, se investe dinheiro para ganhar lucro, tá? Essa é a razão e o resto é consequência. Né? O resto é consequência. Mas quem tem que organizar isso é o Estado e os governos constituídos. O governo serve para organizar a vida social. É, Então, assim, nós teremos aqui uma grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas, que eu já falei também. Tá? O movimento operário, então, ele surge aqui, já estou quase uma hora falando para nós. Então, eu vou encerrar essa primeira parte do século XVIII. Então, o movimento operário ele vai reivindicar, ele vai protestar com salários muito baixos, longas jornadas de trabalho, né? E se o cara fica muito tempo fazendo uma mesma coisa, imagina trabalhando numa máquina. Daqui a pouco ele está cansado, ele começa a ficar desatento, bota o dedo na máquina, a mão lá perde a mão. Isso era muito comum, acidente de trabalho, né? As condições insalubres, tu vai trabalhar lá, o outro cara não pode ficar afastado, porque senão ele não recebe, mas então ele vai trabalhar doente, tu vai pegar vai te passar vai te transmitir essa doença. Tu vai trabalhar lá num espaço precário, vai respirar ali um produto químico, e vai adoecer, vai morrer até por causa disso. Então tudo isso vai ser negociado a partir de então, né? Há uma superexploração do trabalho feminino, infantil, né? As mulheres ganhavam menos que os homens, as crianças também. Então não tem assistência ao trabalhador, e isso, como eu falei, vai dar origem a vários movimentos. O sindicalismo, o socialismo e, em última análise, o comunismo, porque o comunismo ele surge lá no final da Revolução Francesa, a Revolução dos Comuns, mas ele vai se constituir enquanto um grande movimento político no século XIX. E por que surge o movimento comunista? Ele surge como reação a essa selvageria capitalista. Vai chegar um momento que as pessoas vão dizer, não, melhor do que o sistema capitalista é a gente viver no comunismo, mesmo que não tenha muito prosperidade, muito recurso para todos, pelo menos nós temos o mínimo garantido com o comunismo. Tá? Elas vão pensar dessa forma. Né? E então o comunismo ele vai crescer muito em diversos países. E esses empresários, esses governos capitalistas vão ficar preocupados com esse crescimento do comunismo que se dá ao longo do século XIX e XX. E no século XX vai surgir movimentos de nacionalismo radical, os fascismos, né, baseados no autoritarismo,
no irracionalismo, no racismo, que vão ter como principal inimigo o comunismo e vão combater o comunismo. Então esses movimentos fascistas são capitalistas totalitários, porque o capitalismo ele se ajusta muito bem às ditaduras, ao autoritarismo, né? Também ele se ajusta à democracia. O grande desafio da humanidade é associar capitalismo e democracia e gerar bem-estar para todos, ou pelo menos para a maioria. Então, surge no século XX temos o comunismo, que é uma força, fazendo oposição ao sistema capitalista. Surge o fascismo, fazendo oposição ao comunismo. E aí nós teremos a Segunda Guerra Mundial, no qual essas três forças estão disputando ali a guerra. E esse fascismo ele foi tão nocivo que os próprios capitalistas se associaram aos comunistas para combater o fascismo, principalmente o fascismo alemão, que é o nazismo. Ah, mas então os capitalistas são aliados dos comunistas na guerra, porque eles têm um inimigo comum, mas eles não são, eles são oposição um ao outro. E aí então essa força fascista é derrotada na Segunda Guerra Mundial, e aí vai iniciar no século XX a chamada Guerra Fria, que é o mundo capitalista contra o mundo comunista. Só que o mundo capitalista desenvolvido se deu conta do seguinte, olha, esse capitalismo selvagem aqui, de exploração, de geração de miséria, não nos serve. Então nós temos que aproximar o capitalismo, e esse capitalismo ele tem que gerar bem-estar, ele não pode gerar desigualdade, pobreza, miséria. Então nós temos que ter capitalismo com direitos sociais. E esse vai ser chamado de o estado de bem-estar social, que nós teremos na França, na Inglaterra, na Suíça, na Suécia, na Noruega. O estado de bem-estar social, que no Brasil hoje se confunde com comunismo, né? Apesar de que não se sabe o que significa comunismo no Brasil, né? É uma coisa totalmente fora de propósito. Mas uma coisa é estado de bem-estar social, que é capitalismo com direito, e outra coisa é comunismo, que defende o fim da propriedade privada, tá? Então a gente tem que começar a ter clareza aqui nas ideias, senão a gente não entende nem o mundo que nós vivemos, tá bom? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Então, o movimento operário lá que se constitui ao longo do século XIX e avança pelo século XX, né? Ele propõe a organização de associação de trabalhadores, de caráter assistencialista. Então, no sindicato, o cara vai ter, às vezes, um médico, ele vai ter lá um pecúlio, tá? Vai ter um dinheiro que ele vai poder sacar quando ele precisar. E a definição de sindicato ela varia de acordo com o tempo, com as condições políticas, né? A razão pela qual, para alguns estudiosos, o sindicato é a coalizão, a associação permanente para a luta de classe. Nós temos duas classes aqui, a burguesia capitalista, né? Os capitalistas são os burgueses e os proletários, então são as duas classes que surgem com a Revolução Industrial, século XVIII. Para outros é um órgão destinado, o sindicato seria um órgão destinado a solucionar o problema social. Então o sindicato ele serve como instrumento, né, para uns como instrumento para a luta de classe, né, ou para resolver os problemas sociais, né, para equilibrar as forças, para não permitir essa selvageria do capitalismo, do sistema capitalista que a gente vive no mundo capitalista, tá? Então aqui greves e tudo. Na Inglaterra também teve o movimento ludista, né, o ludismo, porque o seu líder era Ned Ludd. O que aconteceu? Começou a ter desemprego porque a máquina substituía o ser humano. Então os trabalhadores associaram isso assim, não. Então nós temos que destruir as máquinas e começaram a quebrar a máquina para ver se voltavam aqueles empregos, né? Claro que logo se deram conta que isso não resolvia o problema, né? A tecnologia ela avança e até nos dias de hoje vão sendo criados novos empregos, alguns empregos vão desaparecendo em função do avanço da tecnologia. Isso é um problema que os governos também precisam pensar. Quer dizer, se a tecnologia avança, e aí, por exemplo, uma empresa que nem a Coca-Cola, que tinha 5.000 funcionários, hoje em dia a máquina faz tudo, ela tem 100 funcionários. Então, tu gerou aqui 4.000 e tantos desempregados. O que essas pessoas vão fazer?
O que elas vão fazer? Como elas vão viver? Então o Estado tem que pensar nisso, não é uma selvageria, cada um por si, Deus por ninguém. Então o ser humano acima de tudo. É essa que é a ideia. Então vão quebrar as máquinas, os ingleses vão decretar pena de morte para quem fizer isso. Tá? E uma outra variável aqui é a seguinte: o mercado consumidor. Por exemplo, a França produzia muito trigo no final do século XIX para fazer pão. Só que não tinha pão na França. Por quê? Porque exportava esse trigo e as pessoas passavam fome, porque o pão era muito caro, porque não tinha trigo para o mercado interno. Então teremos políticas protecionistas. Não, se eu tenho um mercado que nem o Brasil, 200 milhões de consumidores, 210, eu vou proteger o mercado. Como é que se protege o mercado? Eu não vou permitir que produtos de outros países entrem aqui para eu valorizar a indústria do meu país, para gerar emprego e produção aqui no país. Agora, no momento que eu abro as portas do meu mercado, eu estou gerando desemprego aqui dentro. E isso os países industriais fazem muito. Eles fazem muito, eles fecham, são medidas protecionistas, eles fecham o seu mercado para os produtos externos. Ou dificulta, como é que se dificulta? Tu sobretaxa, tu bota lá uma taxa de importação muito alta que esse produto, o Brasil produz suco de laranja, os Estados Unidos também produz suco de laranja. Aí o Brasil vai vender suco de laranja lá, só que lá eles querem vender para a população deles o suco deles. O que eles vão fazer com o suco de laranja brasileiro? Vão botar uma taxa de importação alta e aí o produto brasileiro vai perder competitividade no mercado norte-americano porque vai ser muito alto o valor. Então eles vão comprar o suco de laranja de quem? Do norte-americano. E aí eles vão estimular a indústria norte-americana. Falei da indústria farmacêutica. Outra indústria que a gente não pode esquecer, a indústria bélica, a indústria de armas. Então assim, mas para que a gente compra uma bomba, né? Alguém para enfeitar a sala? Não. Essa bomba serve para destruição. Então também é necessário se criar uma guerra para desovar essa produção para movimentar a economia. Então a gente tem que prestar atenção aí, né? E a violência, ela também, para o sistema, às vezes, ela é útil. Aí eu vou ter que desenvolver cerca elétrica, serviço de zeladoria, né? Eu vou ter que desenvolver alarme, seguro, tudo isso por causa da violência. Então também vai movimentando a economia. Então a coisa é muito complexa, muito intrincada. E na Inglaterra ali teve o movimento cartista, né? Carta para ter algumas garantias escrito. O movimento surgiu por volta de 1837. A famosa Carta do Povo, redigida pela Associação dos Operários, reivindicavam melhores condições de trabalho, sufrágio, né? Universal voto, universal masculino, renovação anual do parlamento para atender também os interesses dos trabalhadores, não só o interesse dos capitalistas, né? E o parlamento desconsiderou muitas reivindicações impostas pelos trabalhadores. Tá? Bom, aí na continuação desse nosso assunto nós vamos falar do absolutismo, porque o século XVIII é o século que tem grandes transformações e o grande opositor das ideias que vão surgir no século XVIII é o regime absolutista, que nós vamos ver em outro momento. Tá? Então aqui já falamos mais de 1 hora. Nós vamos continuar falando sobre o século XVIII. Eu quero deixar aqui um grande abraço do professor Carlos e bons estudos. Até a próxima!